Minha esposa e eu queríamos desesperadamente um filho, mas por muito tempo não deu certo. Até pedimos ajuda a um médico. Mas então a sorte jogou do nosso lado e conseguimos uma filha linda, que no entanto não era nada parecida comigo, o que me fez duvidar da lealdade da minha esposa. Então tomei medidas muito extremas e radicais para chegar à verdade. Sou um homem de 51 anos e sou casado há 26 anos com minha esposa Nancy, de 44 anos. Temos uma filha maravilhosa que fará 16 anos em algumas semanas. Inicialmente estávamos todos entusiasmados com o aniversário dela, até que uma revelação chocante abalou nossa família, afetando particularmente a mim e a Kimberly. Nancy e eu lutamos contra a infertilidade por muito tempo antes de finalmente sermos abençoados com Kimberly. Ela trouxe imensa alegria para nossas vidas e valorizamos cada momento que passamos com ela. No entanto, a recente descoberta através do teste de DNA de Kimberly revelou que eu não sou o pai biológico dela. Esta revelação levou a intensas discussões e conflitos entre Nancy e eu, expondo a sua infidelidade que tinha sido escondida de mim durante a maior parte do nosso casamento. Devastado pela traição, não pude simplesmente deixar passar, então decidi me vingar. Deixe-me relembrar como Nancy e eu nos conhecemos quando eu tinha 22 anos. Nos cruzamos em um evento para futuros empreendedores onde ela, como voluntária, me levou por engano para a sessão VIP, pensando que eu era um dos palestrantes. Esclareci, mas ela piscou e foi embora, me deixando intrigado. Mais tarde, ela me passou um lenço de papel com seu número. Tivemos um breve encontro depois do trabalho dela e inicialmente foi algo único. Meses depois, encontrei o lenço e resolvi contatá-la. Na época eu não tinha nada de importante acontecendo, então estava aberto para desabafar. Nossos encontros casuais evoluíram para um relacionamento físico, alimentado por uma atração mútua. O estranho horário de trabalho de Nancy em uma revista de moda proporcionou amplas oportunidades para nos encontrarmos regularmente. Inicialmente foi apenas uma aventura e nunca esperei que ficasse sério. No entanto, Nancy propôs a ideia de um relacionamento sério, apesar das minhas reservas devido a preocupações financeiras. Ela me convenceu de que poderíamos trabalhar e economizar para o nosso futuro, levando ao nosso eventual casamento. Nosso casamento foi simples, com amigos próximos e familiares, e nossos primeiros anos foram como um filme, muito sexo, apoio e conversas. Depois de quase 2 anos de casamento, enfrentamos desafios que prejudicaram nosso relacionamento. Surgiram discussões e culpas, e o atraso no trabalho de Nancy aumentou a tensão. Nossas interações diminuíram e ficou evidente que estávamos nos distanciando. O Dia de Ação de Graças proporcionou uma oportunidade para Nancy e eu termos uma conversa séria e abordarmos os problemas de nosso casamento. No esforço para resolver o nosso problema de infertilidade, decidimos procurar assistência médica para compreender as razões subjacentes. Depois de visitar o médico, ambos nos sentimos otimistas e empenhados em fazer todo o possível para superar este desafio. Apesar das minhas repetidas tentativas de encorajar Nancy a aliviar sua carga de trabalho, ela continuou fazendo horas extras e assumindo vários projetos simultaneamente. Isso se tornou uma fonte recorrente de desacordo entre nós. Nancy insistiu em concluir 2 projetos finais antes de se concentrar em constituir família. Apesar das minhas preocupações, Nancy não só começou a chegar tarde em casa, mas também a ficar no escritório com mais frequência. Tentei discutir o assunto com ela, mas ela argumentou que ficar e terminar o trabalho era mais conveniente do que ir para o trabalho. Embora eu não estivesse entusiasmado com isso, me vi incapaz de intervir, então deixei como estava. Um dia, notei que uma de suas colegas a deixava às 3 horas da manhã. Embora eu não tenha sido rápido em julgar, o colega deu-lhe um beijo na bochecha, o que me pareceu incomum para um mero colega. Quando confrontei Nancy, ela descartou isso como uma ocorrência comum na indústria da moda, garantindo-me que era inofensivo. Eu questionei se ela se sentiria confortável comigo sendo tão próximo de outra mulher, mas ela ignorou, me conhecendo bem o suficiente para não suspeitar de qualquer delito. Isso me fez sentir culpado por duvidar dela, o que me levou a planejar uma escapadela surpresa de fim de semana para fazer as pazes. Quando contei a notícia da nossa fuga de fim de semana para Tranquility, a reação de Nancy me surpreendeu. Em vez de excitação, ela parecia descontente. Isso me intrigou, pois passávamos menos tempo juntos e essa fuga poderia ter sido uma oportunidade para nos reconectarmos. Perguntei diretamente a ela se algo estava errado e ela insistiu que estava tudo bem, mas mencionou planos de limpar a casa no fim de semana. Perplexo, pensei que poderíamos resolver isso no fim de semana seguinte e prosseguimos com nossa viagem.
Durante nossa estada no resort, Nancy parecia distante e preocupada com seu telefone. Não poderia ser apenas uma questão de limpeza da casa. Talvez houvesse algo mais em sua mente. Enquanto ela estava no banho, notei mensagens de uma colega chamada Virginia aparecendo repetidamente em seu telefone. Para evitar distrações, decidi avisar Virginia que Nancy estava ocupada. No entanto, ao olhar as mensagens, uma em particular chamou minha atenção. Dizia: querida, quanto tempo tenho que ficar longe de você? Tínhamos planos para este fim de semana e você me abandonou. Intrigado, verifiquei o nome do remetente Virginia, com quem não sabia que trabalhava com Nancy. Quando Nancy saiu do banho, confrontei-a sobre as mensagens de Virginia e ela congelou. Ela explicou que Virginia era uma nova conhecida sem amigos ou familiares por perto, então sugeriu que passassem algum tempo juntas. Cético, mas confiante em Nancy, propus convidar Virginia para almoçar ou jantar. Quando Nancy mencionou que se sentia menos solitária, ela respondeu de maneira reservada e nunca mais mencionou Virginia. Contudo, observei uma mudança no comportamento de Nancy após o incidente na Virgínia. Ela começou a passar mais tempo em casa e a se esforçar para conversar comigo. Fiquei satisfeito ao ver uma melhora em nosso relacionamento e as coisas no quarto estavam se tornando mais emocionantes, lembrando o passado. Essa mudança positiva despertou pensamentos sobre começar uma família. Nancy começou a priorizar o tempo para a família e passamos a sair com mais frequência. Aproveitamos todas as oportunidades de intimidade, todas com o objetivo final de ter um filho. Os horários de trabalho erráticos de Nancy diminuíram significativamente e ela estava fazendo um esforço consciente para reduzir os casos de ficar até tarde depois do trabalho. Eu não queria pressioná-la a ter um filho, considerando seu bem-estar mental. Depois de quase 2 anos de tentativas, recebemos a notícia maravilhosa durante nosso teste de gravidez ritual matinal. A alegria de esperar um filho nos dominou e aguardávamos ansiosamente a chegada do nosso pequeno. Nossas vidas estavam cheias de emoção e expectativa, cada dia parecendo mais mágico que o anterior. Mergulhamos em livros e vídeos sobre gravidez e fiz questão de dar o máximo de apoio possível durante esse período especial. Nancy fez uma pausa no trabalho aos 6 meses de gravidez para garantir um parto tranquilo. A festa de revelação de gênero tornou-se um evento muito aguardado, com amigos e familiares compartilhando nossa felicidade quando soubemos que teríamos uma menina. Depois de um processo trabalhoso, nossa filhinha Kimberly veio ao mundo. Segurá-la em meus braços pela primeira vez trouxe lágrimas de alegria e eu sabia que nossas vidas haviam mudado para sempre. Apesar de Kimberly se parecer mais com a mãe do que comigo, fiquei grato pela alegria de ser seu pai. Quando Kimberly completou 5 anos, Nancy retomou seu trabalho como relações públicas de uma revista. Ela gradualmente ascendeu ao cargo de gerente líder de relações públicas, tornando-se cada vez mais ocupada. Kimberly estava se aproximando dos 16 anos e eu esperava que Nancy estivesse presente para palestras importantes sobre crescimento. No entanto, notei o comportamento defensivo de Nancy em relação ao telefone, trabalhando até tarde e carregando-o para todos os lugares, até mesmo para o banheiro. Preocupado, procurei sinais de um parceiro traidor online e Nancy parecia se encaixar na descrição. Observei Nancy ficando mais absorta em seu trabalho, negligenciando a transformação de Kimberly em uma jovem. Apesar das minhas tentativas de argumentar com Nancy, Kimberly sentia-se distante da mãe, o que gerou conflitos entre nós. Quanto à indisponibilidade da minha mãe para as necessidades de Kimberly, ela estava evoluindo para uma adolescente rebelde e o comportamento distante de Nancy só agravou a situação. Inúmeras discussões surgiram entre eles e meu papel foi mediar e aliviar a tensão. Tentei envolver Nancy em conversa sobre Kimberly, mas ela ignorou, atribuindo o comportamento de Kimberly a fases típicas da adolescência. Kimberly nutria uma suspeita crescente de que Nancy poderia não ser sua mãe biológica, levando-a a acreditar que Nancy a estava negligenciando. Apesar de apresentar a Kimberly evidências da gravidez de Nancy e mostrar fotos daquela época, Kimberly permaneceu firme em sua crença de que Nancy não poderia ser sua mãe verdadeira. Quando Kimberly completou 16 anos, ela realizou clandestinamente um teste de DNA, revelando um resultado chocante. O DNA dela tinha 1% de correspondência com o meu. Foi uma revelação que me deixou atordoado, embora no fundo eu sentisse que poderia chegar a esse ponto. Independentemente disso, eu amava Kimberly como se fosse minha, e um pedaço de papel não poderia alterar nosso vínculo. Embora persistissem dúvidas, especialmente face aos desafios da concepção e do parto, recusei-me a deixá-las abalar a minha fé na lealdade de Nancy.
Os resultados chocantes do DNA não me fizeram duvidar de suas intenções, mas uma parte de mim se perguntou se havia algo mais naquela situação. Kimberly, devastada pela verdade, buscou conforto, e optei por não deixar que essa revelação prejudicasse nosso relacionamento. Kimberly ainda me considerava seu pai e eu estava determinado a manter essa ligação. Com Kimberly ao meu lado, não poderia descartar quase 2 décadas de traição. Era hora de agir. Para enfrentar as ações de Nancy, eu precisava de um plano de vingança. Kimberly, minha confidente e aliada de confiança, uniu forças comigo. Juntos elaboramos um plano meticuloso para expor o engano de Nancy e responsabilizá-la. Estávamos decididos a revelar a verdade e a garantir que Nancy enfrentasse as consequências. Para iniciar a nossa vingança, descobri a infidelidade de Nancy. Ela não apenas manteve a verdade sobre a paternidade de Kimberly, mas também teve um caso com um homem mais jovem chamado Jeremy por quase 1 ano. Aproximei-me de Jeremy, revelando a manipulação de Nancy e alistando-o em nosso plano de vingança. Apesar de sentir simpatia por Jeremy, eu sabia que não poderia hesitar na execução do nosso plano. Com cuidado para não revelar o que sabíamos, informei Nancy que seu próximo aniversário de 45 anos seria extraordinário, planejando uma festa surpresa para desviar sua atenção. À medida que o aniversário de Nancy se aproximava, Kimberly e eu organizamos meticulosamente a festa surpresa, certificando-nos de que todos os detalhes estavam no lugar. Eu estava determinado a manter Nancy no escuro sobre nossa missão secreta, almejando um dia que ela lembraria para sempre. Para desvendar o mistério do verdadeiro pai de Kimberly, mergulhei quase 2 décadas no passado. Kimberly e eu discutimos possíveis suspeitos, e Kimberly sugeriu olhar fotos antigas em busca de pistas. Encontramos uma foto que lembrava muito um homem do passado de Nancy. Buscando informações dos amigos de Nancy, nós o identificamos e decidimos investigar mais a fundo. Contatando-o, marcamos um encontro em um café distante para evitar encontrar Nancy. No momento em que ele se aproximou, ficou evidente que ele poderia ser o pai biológico de Kimberly, dada a notável semelhança entre eles. Ele se apresentou como Jonathan e nos sentamos para discutir o assunto. Jonathan revelou que Nancy salvou seu nome como Virginia para esconder o caso. Senti uma mistura de choque e traição ao saber que Nancy havia escondido um caso bem debaixo do meu nariz. Jonathan revelou que Nancy planejava fazer com que Kimberly fosse minha filha e após o nascimento de Kimberly, ela cortou relações com ele. Jonathan, sentindo-se culpado, deixou o emprego e se mudou. Desejei que Nancy tivesse confessado o caso, pois eu a teria perdoado, considerando nosso profundo amor e expectativa pelo bebê. A falta de consciência de Nancy me entristeceu. Para fazer Nancy pagar por seu engano, pedi ajuda a Jonathan para planejar uma surpresa para Nancy. No aniversário dela, organizamos uma sessão de spa e beleza, seguida de uma festa onde os convidados se reuniram no salão do hotel. Nancy, sem saber o que a esperava, estava animada. Convidei todos, mesmo aqueles que não a conheciam, garantindo que ninguém estaria do seu lado. Enquanto os convidados chegavam, Nancy chegou e eu a chamei para uma plataforma sob os holofotes. Comecei contando nossa história de 30 anos, enfatizando o impacto de Nancy em minha vida. A revelação sobre a verdadeira ascendência de Kimberly estava iminente e apreciei a antecipação da reação de Nancy à revelação da verdade. Montei um projetor para exibir nossas memórias compartilhadas. Kimberly controlou as imagens, começando com fotos de Nancy, Kimberly e eu como uma família feliz. Nesse ponto, a atenção de todos estava voltada para Nancy e as fotos. Decidi que era hora de adicionar um pouco de drama. Comecei a falar sobre a diferença de Kimberly comigo e depois revelei o relatório de DNA de Kimberly, provando que eu não era o pai dela. A revelação causou comoção entre os participantes da festa. Posteriormente, mostrei fotos íntimas de Kimberly com Jonathan, provocando ainda mais comoção. Segui com imagens de Nancy e seu atual namorado mais novo, causando frenesi na multidão. Nancy ficou congelada com essas revelações. Sua mãe se aproximou e deu um tapa nela, levando à expulsão imediata de Nancy da festa. Eu já havia alertado a todos contra apoiá-la. Ela foi para a casa do namorado Jeremy, onde buscaram consolo, conforme planejado. Instruí Jeremy a capturar fotos e vídeos comprometedores deles juntos. Eu tinha um uso específico em mente. Descobri a importante reunião de escritório de Nancy por meio de colegas que simpatizaram comigo e compartilharam as informações. Sabendo que ela estava ocupada com os preparativos, esperei pacientemente. Chegou o dia da apresentação e Nancy dirigiu-se a uma multidão de cerca de 3.000 pessoas. Durante sua fala, ela mencionou um vídeo para simplificar o entendimento.
Quando o vídeo começou a ser reproduzido em vez do conteúdo pretendido, ele mostrou imagens inadequadas de Nancy se despindo. O público engasgou, deixando-a humilhada e tentando desesperadamente interromper o vídeo. Posteriormente, ela foi demitida por prejudicar a reputação da empresa e causar perdas financeiras. Devastada, Nancy confrontou o namorado que negou o envolvimento e transferiu a culpa para mim, retratando-me como um ex-marido ciumento em busca de vingança. Nancy, confiando nele, seguiu-o até um hotel caro, onde fizeram amor e dormiram. Enquanto ela dormia, ele pegou seus cartões de crédito e dinheiro, deixando-a sem nada. Eu instruí a deixá-la sem um tostão em um lugar caro. Nancy acordou e se viu em um quarto de hotel reservado em seu nome por um mês. Confusa e incapaz de falar com o namorado, ela enfrentou a exigência dos funcionários do hotel de pagar 10 mil. Quando entrei naquele momento, Nancy percebeu a extensão do esquema. Ela implorou perdão, alegando que seu relacionamento com o namorado era puramente físico e que ela queria se reconciliar comigo. Kimberly, expressando sua vergonha, distanciou-se de Nancy. Informei a Nancy que o seu engano tinha ido longe o suficiente, instruindo-a a preparar-se para o próximo julgamento de divórcio, munida de todas as provas de que necessitava. Tomei a decisão de expor a infidelidade de Nancy e levá-la a tribunal, com a intenção adicional de envolver os meios de comunicação social para uma ampla cobertura e humilhação pública. Meu plano era torná-la famosa por trair, tornando um desafio para ela se movimentar sem ser reconhecida e lembrada de suas ações. Nossa conta bancária conjunta apresentou um declínio rápido, o que me levou a bloquear Nancy de todos os nossos ativos compartilhados, cartões conjuntos, contas e remover seu nome das propriedades. Utilizando a procuração que eu já possuía, esse processo foi relativamente simples. Queria que Nancy enfrentasse as consequências por me trair e esconder a verdade sobre Kimberly. Procurar aconselhamento jurídico e consultar um advogado de divórcio foram passos cruciais para proteger os meus direitos e garantir a custódia de Kimberly. Meu principal objetivo era salvaguardar minha estabilidade financeira e responsabilizar Nancy por suas ações. Apesar de possíveis divergências com minhas ações, eu não poderia deixá-la ir embora depois de causar tumulto em nossas vidas. Procurei o apoio de outras pessoas que poderiam ter enfrentado experiências semelhantes e precisavam de conselhos sobre como lidar com a situação da minha filha adolescente. Enfatizei meu compromisso de estar ao lado dela e de não abandoná-la como sua mãe fez. Prometi atualizações sobre o julgamento do divórcio, prometendo torná-lo confuso e humilhante para Nancy. Recrutei amigos para entrar em contato com os repórteres e, durante o julgamento, meu advogado apresentou provas da infidelidade de Nancy. Os testemunhos de Jonathan e Jeremy, que admitiram o envolvimento romântico com Nancy, fortaleceram o nosso caso. Kimberly, quando chamada para depor pela preferência de custódia, optou por morar comigo sem hesitação, citando minha presença e apoio consistentes. O juiz decidiu a meu favor, concedendo a custódia de Kimberly, e garanti que a mídia cobrisse extensivamente a humilhação de Nancy. Nancy, agora sem representação legal, defendeu-se, exigindo uma pesada pensão alimentícia e alegando que Kimberly era uma criança exigente. O juiz, após cuidadosa consideração, decidiu a meu favor, e a mídia retratou a queda de Nancy, afetando sua vida pessoal e profissional. As modelos que ela chantageou anteriormente se distanciaram e ela enfrentou o isolamento. Apesar de sentir uma mistura de pena e satisfação, percebi que o karma a alcançou por manipular e enganar os outros. Após o julgamento, Kimberly e eu decidimos deixar Nancy, reformando nossa casa e descartando qualquer coisa associada a ela. Kimberly demonstrou independência e confiança, não necessitando de amor materno ou validação. Ver Kimberly crescer me capacitou a me concentrar em ser o melhor pai para ela e a reconstruir minha vida após os acontecimentos tumultuados. 3 anos se passaram desde esses eventos. Há 1 ano, Kimberly se matriculou na faculdade e começou a me procurar apenas nas férias. Tentei ter relacionamentos com outras mulheres, mas Kimberly me dissuadiu o tempo todo, mas uma mulher ainda gostava dela. Era Amber, que trabalhava como professora na escola. Ela foi muito gentil e compreensiva. Quando apresentei Amber à minha filha, elas imediatamente encontraram uma linguagem comum, e Kimberly disse que este era meu homem, é por isso que não estou morando sozinha agora e estou bem. Minha ex-mulher tentou entrar em contato comigo durante 3 anos, mas eu a ignorei e não tive vontade de me comunicar com ela. Mas eu estava me perguntando por que ela decidiu me trair e esconder esse fato por muitos anos, então fui o iniciador do nosso último encontro. Nancy teve que se mudar para outra cidade porque ela não tinha nada para pegar aqui.
Quase todo mundo a desprezava por um ato tão mesquinho e baixo, e eu fiquei com vergonha. Quando conheci Nancy, ela começou a falar sobre sua vida e se interessou pela minha, mas decidi ir direto ao assunto. Então perguntei diretamente a ela qual era o motivo de sua infidelidade. Era óbvio que ela estava envergonhada e com medo e vergonha de me contar qualquer coisa sobre isso. A razão original pela qual ela decidiu me trair foi que ela havia perdido o amor por mim. Ela vinha tentando recuperá-lo há muitos anos, mas era inútil e ela começou a se sentir atraída por outros homens e ela não sabia o que pendência. Como ela mentiu para mim e teve medo de admitir isso para mim, ela foi longe demais e, como resultado, muitos anos se passaram e uma pedra foi atirada nela. Ela se arrependeu muito do que fez, mas era tarde demais para voltar. Ela pensou que eu não iria descobrir nada, então tentou ser muito esperta. Ela compartilhou comigo que eu não conhecia todos os seus amantes. Havia muitos mais do que eu esperava. Tal revelação não me surpreendeu, nem fiquei chateado. Eu simplesmente não me importei. Agora, o mais importante para mim é que tenho uma filha e uma mulher que me ama. Não contei a Nancy sobre minha nova mulher, para que ela não tentasse descobrir nada sobre ela. A felicidade ama a ticina. Nancy, aliás, já teve 3 relacionamentos em 3 anos, mas todos terminaram terrivelmente. Um cara a traiu, outro usou força física e o terceiro era alcoólatra. Eu entendi porque ela não teve sorte com parceiros. Ela simplesmente não apreciava o que tinha e agora recebe o que merece. Não senti pena dela porque o que tive que passar foi muito pior do que o que ela está passando agora. Desejei boa sorte a Nancy e disse que esperava nunca mais vê-la. Não pretendo me casar com Amber, pelo menos num futuro próximo. Já caí em um fogo incandescente e não quero repetir isso, então tento não me apegar muito a uma pessoa, apenas seguir em frente e viver uma vida tranquila. Obrigado por ouvir minha história.